Mega boa noite a todos. Estamos aqui hoje, iniciando dia 4 de agosto de 2023, uma live, né? Então vamos aguardar aqui o pessoal começar a entrar. Estamos aguardando todos aqui os nossos convidados, uma live no Instagram, todos estão aqui convidados a estar entrando nessa live, onde nós estaremos falando hoje sobre o tema muito importante para um dos setores do agronegócio, de uma árvore nativa brasileira, que é a produção da seringueira, tarifa de importação de borracha natural, né? Estou aqui aguardando os nossos convidados estarem entrando e estarem também aqui eu estou aqui também anexando eles aqui em nossa live. Aqui a nossa primeira convidada já encaminhou o convite. Estamos aguardando aqui mais os outros convidados. Oi, dona Marli! Mega boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Mega prazer. Vamos aguardar aqui os nossos outros convidados, né? Estaremos aqui em 4 pessoas nesse tema tão importante, né, para a produção do agro brasileiro, a produção da borracha da iveicultura. Certo. Vamos aguardar aí que hoje a conversa promete ser muito boa para todos nós, né? A gente está aí, tem que ser sempre acreditando, né, no patriotismo do Brasil e principalmente, né, no desenvolvimento socioeconômico da produção agrícola brasileira, né? Sim, grande potência, né, que é nosso país e que tem um grande potencial ainda, né, para crescer, para evoluir e de forma sustentável, né? Isso que é o melhor. Nosso convidado, deixa eu ver se eu já consigo aqui. Espera um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, um dos nossos convidados, eu vou. Pronto. Eu acabei de encaminhar aí para você o convite. Aceita aí. Pronto. Só você clicar aí e dar OK. Mega boa noite, presidente. Boa noite, Cris. Boa noite, doutora Marli. Boa noite. Não sei se o Natalino já chegou, mas boa noite também para o Natalino. Está entrando aqui na nossa live. Deixa eu aqui ver. Estou ajeitando minha tela aqui. Estamos só aguardando ele estar entrando aqui para a gente estar iniciando esse tema, né? Enquanto isso, acho que vocês dois podem dar alguma introdução enquanto a gente aguarda o Natalino. Pode ser, Awad? Pode ser, dona Marli? Pode sim. Acho que o Awad iniciaria melhor a conversa. Vamos lá. A live que a Cris Moraes nos propôs e que gentilmente a doutora Marli, a nossa especialista, aceitou e o Natalino também se dispôs a participar, trata de um assunto importantíssimo para o segmento da iveicultura nesse momento. Nós atravessamos uma crise imensa, que eu não me recordo nos últimos 15 anos de outra igual, com uma precificação da borracha paga ao produtor rural irrisória, que não está permitindo a ele nem mesmo se manter no campo. E nós acabamos nos juntando aos sangradores e nos juntando aos nossos técnicos para levar adiante os nossos reclamos. E nesse passo eu preciso registrar aqui os agradecimentos à Cris Moraes, que é uma incentivadora do agronegócio brasileiro e que está permitindo a gente colocar para o mundo um pouco dos nossos problemas da iveicultura paulista e nacional. Aqui acabei de aceitar aqui, o Natalino entrou, a gente só não está conseguindo visualizar você, Natalino. Você está conseguindo ouvir a gente? Pessoal, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Cris, muito obrigado por essa oportunidade. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera aqui, mas eu estou visualizando vocês, estou ouvindo vocês perfeitamente aqui.
Ah, legal. Tenta dar uma virada na câmera, ver alguma coisa que... Aí. Tá vendo? Pronto. Aí, pessoal, doutora Marli, tudo bem? Awad. Beleza, É Natalina? isso aí, pessoal. Isso, ó. Perdão de ter atrapalhado você, tá iniciando aí, tá? De Mas forma pode alguma. continuar que nós estamos Não, aqui. imagina. Então, bom, primeiro, assim, agora vamos começar, né? Primeiro, mega boa noite a todos, né? Gostaria aqui imensamente do agradecimento dos nossos convidados. Estamos aqui hoje fazendo essa live porque somos todos patriotas da produção agrícola brasileira sustentável do nosso país, né? Nós vamos falar hoje de um tema de uma árvore que é nativa brasileira, a seringueira, e que da sua produção vem a borracha natural, né? Então, isso vem muito ligado ao próprio Brasil, né? A própria produção brasileira. E dentro desse cenário todo, o nosso tema da nossa live hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, nós vamos estar falando sobre tarifa de importação de borracha natural, onde estaremos aqui falando, né, com os nossos convidados. Eu vou apresentar aqui os nossos convidados para que os nossos telespectadores possam, né, conhecer. Primeiro, vou começar pelas mulheres, é claro, né? A senhora Marli Mascarenhas é uma mega pesquisadora científica e uma das pessoas que tem mais embasamento técnico no Brasil sobre dados e números sobre a produção da avicultura, da seringueira e da borracha. Nosso outro convidado é o nosso mega presidente. Eu sou uma pessoa extremamente associativista, tá? Então, eu estou aqui também com meus dois presidentes, que eu sou associada às duas entidades, né? Vou apresentar aqui o nosso convidado, é o presidente da Apotex Brasil, né? Que é o senhor José Awad, é onde eu faço parte da Apotex desde que ela iniciou, que por acaso foi aqui na cidade de Barretos, né? Alguns anos atrás. E o outro convidado nosso é o presidente do Movimento Nacional dos Produtores e Sangradores, o senhor Natalino de Freitas. Mega boa noite a todos, pessoal, e eu acho que esse tema é muito importante, principalmente por um grande detalhe. A produção da seringueira, nós temos hoje as árvores aqui no Brasil, com ciência, pesquisa, tecnologia, geração de emprego, geração de renda, e dentro do elo da cadeia produtiva inteira, nós temos também a parte das indústrias, as partes das pneumáticas, que estão aqui no Brasil. E no Brasil continental que nós temos, o grande modal brasileiro é baseado em rodovias. E nessas rodovias também, se é necessário, uso de pneus, né? E que é o grande volume da produção da seringueira, da avicultura, da borracha natural, vai ser utilizado, seja ele nos carros, seja ele nas motos, nos tratores, nos implementos, em toda a parte do modal brasileiro, das rodovias desse Brasil gigante continental que nós temos, que é quase, a gente pode até dizer aqui, quase um continente. Gostaria de passar primeiramente a palavra, doutora Marli, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre a seringueira. Quero cumprimentar o nosso colega Awad, né? Agradecer primeiro a Cris pelo convite, por ter elaborado essa live, e o nosso colega Awad, da Apotex, estamos aí há algum tempo trabalhando junto, e ao Natalino, né, presidente do Movimento Nacional dos Produtores e Sangradores, que vem recentemente fazendo assim um grande movimento, tentando mudar a realidade dos sangradores de borracha no Brasil, principalmente nessa fase, né, que nós estamos passando de tanta dificuldade. Eu queria falar um pouquinho para vocês, eu acho só para dar uma localizada. O Brasil, ele tem uma produção de 399,8 mil toneladas de borracha por ano. Só que essa quantidade produzida, ela não é suficiente para abastecer o nosso mercado. Essa quantidade abastece em torno de 50% das necessidades, né, das demandas existentes no país. E a borracha, ela é um produto estratégico.
tanto como a Cris falou aí, o nosso modal em termos de comercialização, principalmente do agro, né, se dá de todas as áreas, e o agro, que tem uma importância muito grande dentro do PIB e dentro da balança comercial brasileira, consome a maior parte da borracha junto às pneumáticas. E o estado de São Paulo, ele é o maior produtor de borracha, né? A borracha se iniciou em São Paulo, assim, efetivamente, né, a plantação de seringueira, mais ou menos bem no início da década de 80, com o apoio técnico da Secretaria da Agricultura, alguns profissionais da área privada e os técnicos da secretaria, pesquisadores, estimularam e incentivaram, com nova tecnologia, essa plantação, essa introdução da borracha, né, da seringueira plantada no estado de São Paulo. Então, São Paulo, hoje, além de ele tem a maior área, a maior produção, o maior número de produtores, nós temos, no estado de São Paulo, em torno de 6.800 propriedades com seringueira. Você vê, no Brasil todo, esse número é de 13.500. Então, nós temos a metade das propriedades com seringueira em São Paulo. E dessas 6.800, nós temos em torno de 133,7 mil hectares, né? E, então, é uma área assim, bastante considerável, né? Se a gente levar em consideração que o Brasil tem 180 mil hectares plantados. Então, nós temos realmente, proporcionalmente, a grande área aqui no estado. E a gente tem produzido uma produtividade média em torno de 2.300 quilos por ano, né, por planta, mas a gente tem observado que tem caído um pouco essa produtividade. E outra questão também que vem caindo são o número de pés novos. Então, nós tivemos recentemente alguns problemas com a questão de produção de mudas, mas nós já vínhamos há algum tempo, muito por causa dos preços baixos que já vinham acontecendo ao longo aí desde 2016, 2017, já teve uma crise lá em 2014. A gente vive assim nessas crises, né? E tivemos uma pequena recuperação logo após a pandemia, o ano passado, mas mesmo assim, os preços recebidos pelos produtores na venda do coágulo, eles não cobriam os custos de produção. Eles não chegavam a fornecer ao produtor uma rentabilidade líquida. Então, o que ele ganhava, ele gastava no próprio manejo. E se ele não tivesse capital para poder tocar, um capital de giro para tocar a produção, ele acabava deixando de fazer algumas operações, até de pulverizar ou de aplicar fertilizante, e isso acaba afetando a produtividade do seringal, né? E esses baixos preços, essa baixa remuneração, causou um impacto muito grande nos plantios, que hoje nós vemos que os plantios, eles diminuíram em torno de mais de 10% só do ano passado para esse. Né? Então, nós não temos tido avanço de áreas novas, de novos plantios de seringueira no estado de São Paulo. Isso é muito grave, porque é um país que tem um potencial enorme, que tem tecnologia, que tem mão de obra, né? E a gente vê essa questão dos baixos preços influenciando, né, nessa baixa rentabilidade e nessa falta de recursos para investimento. Então, você deixa de investir, você não tem margem líquida. E outra questão também, pelo fato do Brasil produzir somente 50% da produção, ele tem que importar o restante da sua demanda. Então, e isso é meio complicado, porque até algum tempo atrás, a importação ela era em torno das reais necessidades, né, das reais necessidades que o Brasil tinha. De um tempo para cá, principalmente nos anos, logo após a pandemia, os anos 2021, 2022, e continua acontecendo, as importações aumentaram muito, elas são muito além da necessidade. Então, o nosso mercado aqui, esse ano, sobrou borracha.
nas propriedades. E com isso, o preço despencou completamente, que hoje eu acho que no campo, talvez, como estamos entrando na intersafra, você não tem um preço, uma praça de preço firme aí, mas deve estar em torno de R$ 1,90. E os nossos custos de produção, eles estão em torno de R$ 6,80, né, para produzir 1 quilo de borracha. E hoje já se viu vender a R$ 2,00, R$ 2,20. Então, essa crise desse ano é realmente uma crise assim, sem proporções, porque o mercado está cheio de borracha, as usinas beneficiadoras, né, que compram a borracha dos produtores, elas estão com altos estoques, e as pneumáticas, que é a empresa que mais absorve, né, essa borracha produzida, também tem mercadoria porque importou muito. Olha, só para ter uma ideia, em 2021, o Brasil importou 145 mil toneladas de borracha. Em 2022, isso pulou para 165 mil toneladas. Quer dizer, é um aumento mais do que proporcional e do que vinha ocorrendo normalmente aí ao longo dos anos. Então, essa crise está instalada por essa série de motivos que a gente tem falado, e o que a gente busca, né? No caso, eu como técnica e pesquisadora, a gente apoia nos estudos, nas pesquisas, nos números, nos dados. Aqui em São Paulo, o Instituto de Economia Agrícola, ele produz estatísticas, dados e o índice da borracha, o índice de preço de importação de borracha. E o que é esse índice de preço de importação de borracha? Como eu falei lá na frente, o Brasil importa. E se ele importa, nos torna muito dependente, né, dessa importação. E como os preços internacionais, a formação dos preços internacionais influenciam por ser um produto de importação no preço do mercado local, a referência para a formação de preço da borracha no Brasil, ela é esse preço de importação. Então, já existia aí uma praxe de se ter esse preço de importação e, em cima dele, tem uma formuleta onde você entra com a porcentagem de borracha seca, né? Porque a borracha, o peso da borracha, ele é medido pela quantidade ou não de água, né? Então, que é o famoso BRC. A partir desse BRC, você tem uma taxa de participação do produtor no preço e você forma o preço de venda do produtor para as usinas beneficiadoras. Só que com toda esse desarranjo do mercado, houve assim um desequilíbrio nesse sistema, os preços caíram demais, borrachas acumularam, e São Paulo, por ser o maior produtor, os preços do Brasil acabam sendo formados aqui nas praças de São Paulo, nas regiões de São José do Rio Preto, principalmente, que é a maior região produtora. Então, esse índice, ele é muito importante que ele seja seguido, que ele seja realmente um balizador da formação de preço, porque ele consegue aí sanar muitas imperfeições de mercado. Embora a agricultura seja tomadora de preço, né, os preços são dados pelo mercado, mas nesse caso, você precisa de um balizador. Por quê? Para corrigir justamente essas imperfeições que acontecem. Não existe um mercado perfeito, né? Então, ele é um indicador para isso. Então, é muito importante que se tenha um índice de importação, de preço de importação. E outra coisa, as variáveis que influenciam esse preço de importação, elas são várias, né? Nós trabalhamos em termos de 14 variáveis, mas uma das mais importantes, que é o preço na bolsa em Singapura, onde a gente levanta, onde é comercializada a borracha do mundo, a ditadura de preço da borracha no mundo, a cotação do dólar e a taxa de importação. E nós temos hoje uma taxa de importação muito baixa, então está barato, né, para a indústria importar a borracha hoje, né? Então nós temos aí importando borracha
a preços a ponto de aumentar as importações da forma que eu coloquei para vocês. Então, a taxa de importação, que é o nosso assunto, né, dei toda essa volta para chegar nesse nosso assunto, ela é muito importante. E essa é uma das pautas, né, da Apotex e do movimento dos produtores e sangradores, que eles aí vão poder colocar melhor que eu. Ela é muito importante que essa taxa seja reajustada para que a indústria privilegie primeiro a nossa produção e retorne a importar só aquilo que realmente o país necessita, né? Aquilo que nós não conseguimos abastecer. Com certeza, então, dona Maria. Essa é a grande importância desse assunto hoje. A taxa hoje, ela teve alguns anos em 5,5%, aí foi aumentando a importação. Depois ficou muitos anos até 4%, e houve um leve aumento nas importações, assim, um aumento bastante escalonado nas importações, mas ainda dentro daquilo que faltava para a nossa demanda. Em 2017, houve um pedido do aumento de taxa de importação e ela foi a 14%. Nesse ano, as importações caíram. Nós temos estudos, né, que mostram isso. As importações caíram. Aí, do ano seguinte, quando se voltou à taxa de 4%, as importações voltaram a crescer. Houve um corte de 10% em todas as taxas de importação. E aí a nossa caiu para 3,6%, e depois houve mais um corte de 10%, e nós estamos desde o ano passado com uma taxa de 3,2%. E isso barateia demais, né? Então é muito importante essa discussão hoje, que a gente reflita bastante a respeito dessa taxa de importação e desse índice, né, de preço de importação para a formação do preço no Brasil. A nossa grande pauta hoje é essa tarifa, né, de importação da borracha natural, né? E eu gostaria, né, de passar agora a palavra, por favor, né, para o nosso presidente da Apotex, seu José Awad. Awad, a gente não está te ouvindo. Não estamos conseguindo te ouvir. Cris Moraes, nossa produtora, mega produtora, doutora Marli Mascarenhas, uma referência na tecnicidade de custos da borracha natural, uma pesquisadora de excelência do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, Natalino de Freitas, uma referência na liderança dos sangradores rurais do Brasil. Eu queria agradecer a todos pela participação e também aqueles que estão nos ouvindo preocupados com a situação da borracha natural do Brasil, preocupados com a vida de cada familiar que vive da borracha natural. E a gente volta um pouco no tempo e vamos aí a uma década atrás. A doutora Marli detalhou muito bem qual que era a nossa baliza ao longo dos anos todos, sem nenhuma informação concreta, qual que era a baliza que precificava o produto que nós produzíamos. Era a borracha, o custo de importação da borracha natural. A indústria ou o usineiro olhava para o produtor rural, e eu costumo dizer sempre para aqueles que operam para dentro da porteira, e diziam, nós pagamos tanto no seu produto, é isso que vale. E ao longo do tempo, com variações para mais ou para menos, o produtor rural se sujeitou a entregar o produto, o fruto do seu trabalho, para quem dizia o quanto valia o seu produto. Isso, o tempo foi passando, a Apotex surgiu em 2014, surgiu com integrantes de muita qualidade e com técnicos como a doutora Marli, como a doutora Elaine, que começaram a prestar atenção na composição desse custo. E, nos últimos anos, nós chegamos a uma conclusão de que a composição desses custos não expressavam aquilo que diziam para nós, que era o custo da borracha importada. Fomos atrás do Instituto de Economia Agrícola, arrumamos pesquisadores e técnicos para que aferissem
a realidade daquilo que era passado ao produtor rural. E a conclusão qual foi, para nossa surpresa? Que os números não batiam. Os componentes do custo de produção que foram apurados pelo Instituto de Economia Agrícola divergiam muito daqueles custos lançados por uma associação ao longo dos anos. Era preço, associação tal. Ele sempre era muito inferior àquilo que era a baliza, que deveria ser a nossa baliza. Bom, chegamos a tal ponto de insatisfação pela dificuldade financeira que se abateu sobre o segmento da iveicultura, que lideranças como o Natalino nos procuraram e nós procuramos, a verdade é essa, e começamos a dizer ao mundo que nós não estávamos sendo tratados com a devida correção. Nós, o produtor rural de borracha, estava sendo subtraído dia e noite. Aí surgiu a nossa reunião de Palestina, no começo desse ano, em janeiro desse ano. Uma reunião com 2 ou 3 mil pessoas, com lideranças do segmento, com a presença dos representantes da Câmara Federal da Borracha, com o presidente da Câmara Estadual da Borracha e de inúmeros outros produtores rurais do Brasil, não só do estado de São Paulo, e começamos uma caminhada para levar a quem de direito, para levar as autoridades, para levar para o mundo a nossa insatisfação, a incompreensão com aquilo que estava acontecendo conosco, que operamos para dentro da porteira. Bom, diante disso, o que nós fizemos? A quem que nós temos que nos socorrer? Quem que poderia nos socorrer? O governo, porque taxação de importação de produto que compete deslealmente com o nosso, é só o governo que pode decidir. Em 2022, a taxação veio para 3,2%. Deixou o produtor rural brasileiro de borracha totalmente à mercê do mercado que só produz dinheiro, não produz borracha. E o que eles foram fazer? Foram comprar borracha no mercado asiático, que, ao que a gente ouve, produz em regime análogo à escravidão. Isso é o que a gente mais ouve, que produz com um custo de produção infinitamente inferior ao custo brasileiro. Eles não têm as regras trabalhistas brasileiras, nem as regras tributárias que são impostas ao produtor rural brasileiro. Então, para eles é muito fácil, é simples. E o preço lá vale muito pouco, são subsidiados pelos respectivos governos para se manterem nas suas propriedades, e por aí vai. Mas o que aconteceu? As pneumáticas foram lá buscar, usinas foram lá buscar. Se bobear, produtores rurais foram lá buscar, que se dizem produtores rurais, mas na verdade são comerciantes de borracha, também foram comprar borracha lá fora. E aí eu quero abrir um parênteses, e eu considero isso assim, vital. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu gostaria aqui presencialmente nessa live agora mandar um mega abraço para minha mega mãe postiça, que acabou de mandar um oi aqui, nossa presidente do SEMEC Nacional da CACB, a Cláudia Bada Cotait. Mega gratidão. Uma grande patriota desse Brasil pelo empreendedorismo, a liberdade financeira da mulher, que lugar de mulher também é onde ela quiser, capacitando, estudando, com cultura e defendendo esse Brasil continental, a produção agrícola brasileira. Mega gratidão. Mega gratidão, mega presidente. Mamãe postiça, amo você. Alvade, desculpa, a palavra é sua. Eu queria abrir um parênteses, Cris, Natalino e doutora Marli, para que a gente preste atenção, para que o governo preste atenção para como é conduzida essa atividade na Ásia, não só pela observação que eu fiz em regime análogo à escravidão, mas para eventuais pragas que possam estar assolando a Ásia e que, com a importação da borracha in natura, pode atingir o mercado brasileiro. Isso é um fato. Tem estudos sobre isso e eu acho que todos nós devemos prestar atenção. Mas, a partir de Palestina, o que nós fizemos?
alguns políticos se interessaram, que são produtores rurais, se interessaram pelo nosso problema. O vereador Renan, que estava na reunião, movimentou o estado de São Paulo e alguns outros municípios do Brasil, e quase 100 moções de apoio de câmaras municipais em favor do produtor e do sangrador rural foram aprovadas, prestando atenção nas dificuldades que nós estamos passando. Nós precisávamos ir além disso, nós precisávamos ir às instâncias superiores. E aí eu tenho que fazer outro parênteses e agradecer ao deputado Valdomiro Lopes, de São José do Rio Preto. Foi de uma atenção e de uma força fantástica. Abriu para nós as portas do governo federal através do ministro da Indústria e Comércio. Tivemos lá o Natalino, o presidente da Câmara Federal da Borracha, o próprio Valdomiro Lopes nos acompanhando. E o que nós levamos ao ministro da Indústria e Comércio? A situação da baixa taxação da borracha importada, que causava e causa um desequilíbrio descomunal para nós. Nós não conseguimos suportar isso. Se você prestar atenção, já circulou nas redes sociais um trabalho feito pela Confederação Nacional da Agricultura e pela Federação da Agricultura de São Paulo, apontando que hoje o ponto de equilíbrio da taxação da borracha importada estaria em 29%. Abaixo disso, ainda é interessante para as indústrias buscarem borracha lá fora. Cris, penso o seguinte, que o governo federal tem que prestar muita atenção nas milhares de famílias de sangradores que atuam no Brasil inteiro e vivem desse extrativismo. O governo que assumiu se diz um governo social e nós gostaríamos que fosse mesmo, mas na prática, e isso tem que ser traduzido com muita rapidez, com facilidade de acesso ao PEPRO, que é o subsídio que foi anunciado para o setor da veicultura e que chegou à mão de pouquíssimas pessoas, chegou à mão de usineiros, chegou à mão de produtores rurais muito estruturados e não chegou à mão do sangrador, não chegou à mão do pequeno e médio produtor rural. Eu acho que esse é um trabalho sério, nós estamos levando a efeito e já buscamos também, além do ministro, buscamos na mesma oportunidade uma audiência com o presidente da Conab, que é o que viabiliza o PEPRO. E ele foi até muito sensível, o Natalino vai dizer depois a respeito disso, ele foi muito sensível ao nosso reclamo, entendeu perfeitamente, e na visão dele é isso que tem que acontecer. Tem que ser facilitado o acesso ao prêmio ou prêmio. Eu não sei se isso seria prêmio, mas essa ajuda que o governo federal, o subsídio que o governo federal deve dar ao produtor rural de borracha. Nesse sentido, também estivemos com o governador do estado de São Paulo, que prometeu a nós também empenho e a força do estado de São Paulo para que isso fosse levado adiante. Isso mesmo. Gostaria agora, por favor, de passar a palavra, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou uma pessoa extremamente associativista, sou produtora rural da borracha, da seringueira e mais do que um estado. Sou associada a várias entidades, mas ninguém faz nada sozinho. As pessoas unidas na produção. Isso é muito importante. Cada vez mais, produzir mais dentro da mesma área, com sustentabilidade ambiental, financeira. E lembrando que nós estamos, além de tudo, levando cidadania no campo. As pessoas que moram dentro das porteiras, moram na zona rural. Só aqui no estado de São Paulo, são mais de 2 milhões de pessoas, onde eu me incluo, porque eu também moro na zona rural, dentro de uma propriedade rural. Gostaria de passar a palavra agora a ele, Natalino, que é o presidente do Movimento Nacional dos Produtores e Sangradores de Borracha. Natalino, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Cris. Boa noite, Cris. Boa noite, doutora Marli, doutora Wad, presidente da Apotex.
Muito boa noite a todos que estão assistindo a gente. Eu sou sangrador de seringueira há mais de 20 anos, tá? E eu tenho visto, ao decorrer desse tempo, aí eu como todos os sangradores aí de estrada já, várias crises, né? Mas não uma crise tão forte igual está acontecendo agora. Por esse motivo, no ano passado, em outubro, a gente formou esse movimento nacional. Tivemos essa ideia aí entre 4 pessoas ali, 5 pessoas, e demos início a essa caminhada aí tão longa e difícil, mas prazerosa, porque vai ter a vitória, a gente entende isso. Buscamos apoio, Câmara Setorial, Instituto de Economia Agrícola, Apotex, apoio político. Estamos buscando uma forma de resolver. Por quê? Porque a preocupação nossa é as famílias que trabalham no campo. O que está acontecendo? O produtor não está sendo compensado pelo custo dele, pelo que ele plantou, pelo tempo, pela terra dele, pelo trabalho dele. Isso faz com que o produtor ele arranca a seringueira. Isso faz com que o sangrador fique sem emprego. E isso, quando fica um sangrador sem emprego, se for um sangrador que tem uma família e 2 filhos, você tem que multiplicar por 4 pessoas, né? O cara casado tem 2 filhos e a esposa. Então, por aí você vê a crise que vai tomar, a proporção que vai tomar isso aí. O sangrador está sofrendo, sim, está sofrendo muito, mas está empenhado em resolver essa situação. Por conta disso aí, a gente está lutando, buscando soluções, buscando vários caminhos, como o doutor Awad falou, buscamos apoio na CONAB, apoio à vice-presidência, apoio com vários ministros, apoio político de governador do estado de São Paulo, que é um estado muito importante, que está na linha de frente de tudo isso aí. Apoio com deputado também, o deputado estadual Rodrigo Lopes, que apoiou a gente, mostrou-se muito interessado em tentar resolver. Então, a gente está buscando uma forma de mostrar para o governo federal que, se ele não valorizar o trabalhador dele, o produto interno dele, ele vai perder força, vai perder a indústria nacional, que é o que fortalece o país, é o que mantém o país trabalhando. Então, a gente tem que defender, sim, o produtor, defender a indústria, para a gente se manter empregado, trabalhando e produzindo. Porque a borracha natural, como você bem disse no começo da live, é um produto estratégico. Mais de 80 mil itens é fabricado com a borracha natural. A gente não come borracha, mas nós não sobrevivemos sem a borracha. Então, é um produto de extrema importância, que mantém o trabalhador no campo. É a profissão que mais mantém o trabalhador no campo hoje, é a borracha natural do Brasil. O sangrador de seringueira no estado de São Paulo e em alguns outros estados, ele é parceiro do dono, do produtor, da pessoa que plantou a planta. Então, esse sangrador, o regime de parceria, ele é dono do produto dele. Então, ele precisa ser recompensado por isso. E essa recompensa não está vindo. A gente passou por um ano difícil, pós-pandemia, um ano com muita chuva, que atrapalhou muito a produção nacional, e agora esses preços baixos aí que não deu uma renda suficiente para que o sangrador se mantenha na entre-safra. Porque hoje nós estamos na entre-safra. Daqui 2 meses que começa a produção, que a gente começa a produzir aos poucos, se a chuva, se o tempo, se o clima deixar também. Então a gente pode passar por uma dificuldade ainda maior. Por conta disso, o governo liberou aí um subsídio, com uma boa intenção, eu creio que sim, mas insuficiente, que não atendeu a todos. O sangrador, que é a ponta da espada, que está lá produzindo, que é a parte mais fraca da corda, quando ela arrebenta, quem sofre é o sangrador lá, quem sofre mais, né? Ele não pegou esse subsídio ali, não conseguiu entrar, teve uma quantidade mínima aí de 1.500 pessoas, que seria insignificante para o país. Então, a gente está muito preocupado com esse setor. Por conta disso, achamos necessário que se promova essa taxa de importação da borracha natural, que se eleve ela no mínimo a 22%, e juntamente com o contingenciamento. É muito difícil? Eu entendo que sim, mas se é um produto que o país não produz o suficiente, por que o governo federal está deixando sobrar esse produto aqui dentro? Ele tem que pôr uma cota
que seria o contingenciamento, para que a pneumática, o mercado consumidor, consuma primeiro o produto interno, para assim o governo federal estar salvando o país dele, salvando o trabalhador, salvando a indústria nacional dele, e haja um equilíbrio nisso aí. O nosso produto, ele não tem que ser supervalorizado, ele só tem que ser valorizado. É o que o sangrador busca, que a gente está buscando aí, ao longo dessa caminhada nossa aí, buscando apoio, e é isso aí. Estamos aqui, Movimento Nacional, sempre trabalhando com apoio, porque sozinho ninguém faz essa caminhada aí. Existem várias associações que estão trabalhando em prol a resolver o problema, e a gente gostaria muito do governo federal ouvir-se-as, não ficar atrás de uma associação só que está lá o dia inteiro mostrando uma realidade que não existe aqui no campo. A realidade aqui do campo hoje é o sofrimento do produtor, do sangrador, que vai passar necessidades financeiras, está passando, pode passar necessidades de alimento também, e vai fazer o quê? Vai sobrecarregar as prefeituras, vai começar a pedir ajuda para se manter até que volte a safra. Isso quando o sangrador não desiste, vai procurar outra profissão. Aí vai faltar a mão de obra nacional também. É um problema muito sério que a gente gostaria muito que o governo federal entendesse e desse uma atenção especial para isso. Se propôs a fazer isso, mas a gente tem que ter um acompanhamento mais rápido. Precisa ser uma coisa meio que urgente, porque o sofrimento já está acontecendo. Isso, depois que o produtor arrancou a seringueira dele, vai ser difícil convencer ele a plantar de novo. Então, existem vários trabalhos aí sobre o crédito de carbono para valorizar a produção nacional, para tentar fazer que as pessoas tenham vontade em plantar de novo, em cultivar essa cultura tão importante. O Brasil deveria ser o maior produtor do mundo da seringueira, porque o país nosso é a matriz da seringueira. E tem capacidade para ser o maior produtor do mundo. E está deixando isso escoar pelas mãos entre os dedos. E é isso aí. Olha, pessoal, quando a gente fala de Brasil, todos nós aqui somos brasileiros e patriotas, né, do nosso país. A seringueira é uma árvore nativa brasileira, né? E dela a gente também tem aí o látex, né? A borracha natural. Então, olha só, se nós temos a produção aqui, a árvore aqui, consciência, pesquisa e tecnologia. Inicialmente, as árvores entravam em produção em 8 anos. Consciência, pesquisa e tecnologia, hoje com gotejamento, você consegue trazer ao início de produção há 5 anos. E você consegue abrir os painéis com seus talhões uniformes. Hoje nós temos consciência, pesquisa e tecnologias, mudas adaptadas ao cerrado, em cima do seu bioma, nessa jornada aí dos últimos 40 anos, que são adaptadas e que têm a produtividade maior, e mudas brasileiras, não aquelas mudas que vieram de fora. Foi muito difícil esse caminho de chegar até aqui em relação a essa produtividade por árvore. E o Brasil tem recorde de produtividade por hectare em relação ao planeta inteiro. Além de tudo isso, o elo da cadeia produtiva, ninguém faz nada sozinho. O grande número de pessoas, de famílias que são envolvidas nesse cenário. O sangrador é peça-chave, fundamental, junto com o produtor rural, somos todos parceiros para produzir. E você imagina, nesse cenário todo, nessa tecnologia que o Brasil tem de referência no planeta, a gente perder isso. Ninguém quer perder isso. Tecnologia, ciência, pesquisa, produtividade por hectare. Nós recebemos em nossos seringais, dentro do estado de São Paulo, em outros estados onde eu também atuo, nós recebemos visitas de gente do mundo inteiro. Não só eu, assim como outras pessoas, assim como outros produtores rurais. Nós não queremos perder isso, não queremos ter que demitir, ninguém quer isso. Nós queremos o quê? A união do elo da cadeia produtiva. E principalmente pelo patriotismo, porque é uma árvore brasileira e porque o Brasil é essa grande referência. Nós estamos falando em sustentabilidade, nós estamos falando em florestas, em empregos de geração de renda dentro da porteira. É muito importante a valorização do produto nacional. Se a gente já tem esse produto aqui, se nós já temos as indústrias aqui, nós temos as pneumáticas aqui, nós temos um modal brasileiro em cima de rodovias, seja do seu carro, bicicleta, moto, tratores, implementos, caminhões e etc., que é o grande X da questão aqui no Brasil, e nós temos também as montadoras, as pneumáticas aqui, valorizar
e mecanismos de alavancas para que se produza mais no Brasil, gere mais emprego, gere mais renda e não tenha que trazer importação lá de fora para cá. Quando você é um patriota do Brasil e a gente fala de um elo da cadeia produtiva, de uma produção agroindustrial completa, se a gente quer continuar cada vez mais gerando emprego, renda, cidadania, liberdade financeira para que a população brasileira inteira, inclusive os produtores rurais, inclusive os sangradores que moram dentro das fazendas, e assim como o Natalino me disse, não é apenas ele, é ele. E detalhe, tem muita mulher sangradora, tá? Nesse cenário todo. Tem muita mulher produtora rural. Nós estamos tentando salvar o setor. Nós não queremos que as pessoas... E a gente está sabendo de vários amigos produtores rurais que estão tirando as suas árvores porque não estão mais aguentando essa situação do mercado. Então, essa situação é um socorro. A gente tem aí várias entidades, eu sou associada a várias entidades, né? Inclusive também as duas, e sou associada às outras entidades também, que estão também trabalhando em relação a isso. Gostaria de dar os parabéns ao secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, o senhor Antônio Junqueira, que também é produtor rural de seringueira, tem trabalhado firme no assunto. O nosso governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também está trabalhando firme no assunto para poder, nessa próxima reunião do mês que vem, para que o pleito do setor, para que não gere desemprego. Vocês querem que as pessoas... Ninguém quer perder tecnologia, ninguém quer tirar árvore, ninguém quer que gere desemprego, assim como o Natalino falou, e vai trabalhar onde? Perder essa tecnologia. Nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de geração de emprego. Ninguém quer voltar para trás, nós queremos essa continuidade, a valorização do patriotismo, do que já tem no Brasil, que o mundo vem buscar. Além de tudo, nós estamos falando já de crédito de carbono, o mundo inteiro falando de crédito de carbono, nós já temos isso daqui. Então, se você é um patriota desse Brasil, você defende esse país. O pleito de todos os produtores rurais de seringueira do Brasil continental é único. E junto com os sangradores, porque ninguém faz nada sozinho. Nós estamos pedindo ao governo federal que a taxa de importação da borracha natural, por favor, vá a 22% na próxima reunião do GSEX da Camex, que vai ser agora dia 15 de agosto de 2023. É um pedido de socorro do setor, porque estamos literalmente desesperados. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, vocês três me corrijam. Cris, eu queria só pontuar aqui. Isso é real, é necessário, no mínimo 22%. Menos que isso aí não vai resolver, não vai salvar o setor. O desemprego vai acontecer. São famílias, como você disse, homem e mulher. Um trabalho artesanal, que não existe uma máquina que vai fazer isso aí. Então, o desemprego pode ser tremendo, um desemprego absurdo. Muitas plantas podem ser erradicadas ou abandonadas. Crédito de carbono, que já é um fato mundial, o Brasil pode estar deixando de produzir, de ter uma renda, melhorar o setor, ajudar os produtores, sangradores aí nesse pleito aí, apesar que o governo do Estado de São Paulo se propôs a trabalhar com afinco em cima disso aí. A doutora Maria, a doutora Alda pode explicar isso melhor que eu, que são técnicos, né? Mas é isso, e você falou tudo. O trabalhador está sofrendo, o governo federal precisa olhar pelo trabalhador no campo. É a única profissão, a que mais mantém o trabalhador no campo hoje é o sangrador de seringueira. É a seringueira. Se ela aumentar, ele pode até trazer mais gente para o campo, fortalecer mais esse cenário, que o país é enorme, o país tropical igual é o Brasil, não pode ter essa dificuldade, não. Ele deveria estar fortalecendo cada vez mais, ser líder mundial na borracha natural, em vários produtos que é necessário pela borracha. O país nosso tem tecnologia, o país tem faculdades muito importantes aqui, que formam ótimos profissionais. Então, é um setor que está precisando, a gente está pedindo socorro, sim, para o governo federal. 22%. Só uma observação. Precisamos de um contingenciamento, de uma cota, para que não que a gente venda o nosso produto.
A gente não quer ser supervalorizados, queremos só ser valorizados. Simplesmente para manter um equilíbrio no mercado nacional com um produtor, um sangrador no campo. A gente não quer esse sofrimento, não. Ô, Cris, eu queria acrescentar, você colocou aí, você falou do elo da cadeia produtiva da borracha. Nós, que fazemos parte do elo primário dessa cadeia produtiva, que operamos para dentro da porteira, são os produtores, proprietários e sangradores, não estamos brigando para que o lucro seja exclusivamente nosso. Nós queremos que seja esse lucro da cadeia produtiva equalizado, o que não acontece hoje. O lucro ficou para fora da porteira, o lucro ficou nos atravessadores, o lucro ficou nas usinas e o lucro ficou nas indústrias. Veja só, essa é uma situação que deveria ser muito bem observada. Entidades defendem a tributação do pneu importado em 16%. Um pneu tem um altíssimo valor agregado. E, por outro lado, se conformam com 3,2 ou 9,6 para a borracha natural, que tem um baixíssimo valor agregado. Nesse ponto, eu queria conclamar os demais setores que operam para fora da porteira, que têm um pouco de sensibilidade, e digo isso aos usineiros, e digo isso à indústria pneumática, embora muitos só vejam o cifrão na frente, mas que tem um pouco de sensibilidade para equalizar esse lucro. Porque, senão, o setor primário se acaba. E aí nós não temos para onde ir, eles não têm para onde ir. Pelo menos o setor intermediário não tem aonde ir. Eu sei que o Zé Fernando Benese, da Abrabor, está acompanhando a nossa live. E eu entendo que ele faz parte da cadeia produtiva da borracha. Ele deveria vir somar conosco para brigar por esses 22% de tributação da borracha importada ou pelos 29% no trabalho recente da CNA-FAESP. Nós não queremos ficar nos degradando dentro do segmento. Nós precisamos somar e dividir. Não é somar e deixar só para o lado de fora da porteira a margem de lucro. Awad, nesse cenário, você até comentou agora, José Fernando Benese, né? Eu também sou associada lá de outras entidades, tá? Inclusive da PROB Goiás e Tocantins, tá? A posição da PROB Goiás e Tocantins também é de 22%, tá? A solicitação. Então, o grande recado é o seguinte: é uma união de produtores rurais, duelo da cadeia produtiva com sangradores. Se tem indústria trabalhando, é porque existe o agronegócio dentro da porteira produzindo. E isso é o quê? Nós precisamos o quê? Essa grande união. Olhar para o produtor rural. O produtor rural da borracha, junto com ela da cadeia produtiva primária, que são os sangradores, nós estamos sofrendo. Estamos quebrando. Tem muita gente tirando borracha. Nós não queremos isso. Tem gente que não vai abrir painel agora na próxima safra. Tem gente que está arrancando as árvores indo para outras produções agrícolas. Não gostaríamos de fazer isso. Não tem cabimento fazer isso. Se você tem essa união, é porque olhe, o governo federal, olha, é uma árvore nativa brasileira. Brasília, é o Brasil. Então, aqui, até o Zé Fernando está aqui falando aqui agora, a Abrabor está enviando ofício a todas as entidades com direito a voto, pedindo os 22%. Apoiado. O que é importante é essa grande união. Natalino, Dona Marli, Awad, nós temos de nos unir. Nós, produtores rurais, nós, os sangradores, nós temos que defender o nosso negócio, sim. Por isso que foi convidado a fazermos essa live. Pode contar comigo em relação à defesa ao produtor rural, a elevação dessa taxa de importação para 22%, porque se o pessoal é patriota desse país, nós temos de valorizar, porque nós temos essa tecnologia já instalada no Brasil. Por que a gente vai estar importando? Não, vamos criar mecanismos de alavancas para que a gente possa aumentar mais a produção.
ter mais plantios de seringueira, mais incentivos de políticas públicas privadas num Brasil continental, e não apenas no estado de São Paulo, que é o maior produtor do Brasil, mas assim como outros estados, como Minas, Goiás, Tocantins, e assim vai. Isso sim é ser um verdadeiro patriota desse Brasil, porque a produção do agronegócio brasileira é a produção mais sustentável do planeta. Nenhum país do mundo tem isso. Nós temos, além de tudo, sustentabilidade, empregabilidade, renda, cidadania, e nós estamos também principalmente falando de troca de gerações de famílias, né? Porque as mulheres também estão vindo. Às vezes você pega um pai que tem 2 filhas, as filhas estão entrando nos negócios. Homens, assim como o Natalino, tem a sua família, a filha dele, os filhos dele, tá ali. É a valorização da produção da seringueira. Árvore nativa brasileira, valorização do produto que o Brasil produz. E se tem indústria produzindo, seja ela a indústria que a gente vai produzir o gel, ou que seja as pneumáticas. Gente, as pneumáticas não estão no Brasil à toa, ninguém está brigando. Nós estamos apenas dizendo o seguinte: vamos fazer unidos para gerar cada vez mais amor, para cada vez mais que o elo da cadeia produtiva do agronegócio, inclusive a produção da seringueira, unido com um elo que são não apenas os sangradores, mas são os sangradores, as empresas de fertilizante, agricultura de precisão, certo? Estou errada? Porque hoje nós falamos de quê? De planejamento. Nós estamos falando de uma produção de seringueira que vende crédito de carbono. Ninguém tem isso no mundo, gente. Então, nós estamos aqui apenas para dizer isso. Nós, numa União Brasil, por favor, nós precisamos de um socorro, sim. Não temos vergonha de falar isso. Por isso que essa live hoje está aqui, com todas essas pessoas. Estamos, sim, pedindo ao governo federal que a alíquota de importação da borracha natural, por favor, se vocês são patriotas e querem o Brasil que vá para frente, que não tenha um grande desemprego no setor de uma árvore nativa brasileira, nós estamos pedindo de coração para que vá para 22% e que se também tenham novos mecanismos de políticas públicas de incentivo à produção, a novos plantios de seringueira para esse Brasil continental. Natalina, a palavra é sua. É isso aí que você falou tudo já, eu não preciso falar mais nada, mas eu vou falar assim mesmo, porque é a minha forma de falar. Se o governo federal quer salvar o produto interno dele, o trabalhador dele, pagador de imposto, o produtor dele, que paga os impostos, a indústria nacional, ele tem que prestar atenção nessa questão, sim. É necessário os 22%. Tá? A gente pede contingenciamento também, para que garanta o escoamento nosso. Tá? E essa demonstração de união que foi mostrado hoje aqui, vem sendo mostrado ao longo dos tempos aí. O sangrador, o produtor está podendo caminhar junto, técnicos importantes como a Marli, caminhando junto, buscando essa união, os políticos trabalhando junto. Temos mais de 80 moções e quase 100 moções aí adquiridas pelo Movimento Nacional, através de um vereador que é diretor do Movimento Nacional. Mais de 4 mil assinaturas numa petição pública. Isso é uma demonstração de união e é necessário, sim, que o governo olhe para esse setor com urgência, para salvar, para não deixar afundar esse mercado tão importante que é o mercado da borracha natural e que o trabalhador nacional não sofra mais. Seja reconhecido, o produtor seja reconhecido pelo que ele plantou, pelo produto que ele está produzindo no país. Isso que a gente está buscando também, essa união aqui que é tão importante para todos. Doutora Marli, considerações finais, porque a nossa live já vai durar quase 1 hora. Eu quero dizer que esse movimento ele é muito importante, porque e todas essas emendas, né, que estão sendo colocadas aqui, é muito importante porque isso está provocando, dentro do elo de produção, né, da porteira para dentro, um movimento de governança dos produtores, um movimento de governança desse elo, que é um elo muito frágil dentro da cadeia. Então, o importante hoje é isso, essa conquista de governança do elo produtivo e que essa governança possa, como você mesmo disse, Cris, provocar uma harmonização dentro da cadeia produtiva da borracha natural, para que haja sempre diálogo, coerência, transparência.
onde todos tenham renda e onde todos possam, seria assim o mundo ideal, né? Mas pelo menos haver diálogos e negociações. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que a indústria precisa se manter, as beneficiadoras precisam se manter, a produção precisa se manter, porque senão lá na frente quebra. Né? E todos os outros elos da cadeia que estão aí dentro também quebram, porque aí você não vai comprar fertilizante, você não vai comprar defensivo e assim por diante. E você vai perder em São Paulo 30 mil postos de trabalho de só sangradores, fora outros postos ligados à produção da borracha, 50 mil postos de sangria no Brasil, e em torno de 100 mil postos de trabalho, de outros postos de trabalhos indiretos. Então, tem muita gente envolvida, tem muita família envolvida, a responsabilidade é muito grande. Outra questão também é da sustentabilidade. O Brasil produz borracha de forma sustentável. A seringueira pode fazer parte de reserva legal, você extrair o látex dentro de uma reserva legal. Quer dizer, então você tem imensas possibilidades, créditos de carbono, quer dizer, estamos na ponta das tecnologias para que seja um sucesso total a questão da borracha, de produção da borracha no Brasil. Awad, considerações finais, por favor. Não estão me ouvindo? Está sem som. Eu queria registrar que nós temos uma pauta comum: CNA, FAESP, sindicatos rurais, Apotex, Movimento Nacional de Produtores e Sangradores. A pauta imediata. Eu posso falar porque eu faço parte do Conselho Deliberativo da PROB. A PROB Goiás e Tocantins. A pauta nossa é Sou imediata. associada. E detalhe, pessoal, vou falar aqui ao vivo na live, tá? Me associei ontem, né, Natalino? Conta, Natalino. Opa, tudo junto. A mais nova mega associada ao Movimento Nacional dos Sangradores, Cris Moraes. A nossa pauta imediata é o imposto de importação a 22% no mínimo. O contingenciamento, para que a gente tenha um freio na borracha que está entrando desenfreadamente no país. E a facilitação de acesso ao PEPRO pelo pequeno e médio produtor rural. A nossa pauta imediata seria o crédito de carbono. Nós precisamos de certificadoras. O trabalho para o crédito de carbono já foi apresentado na Câmara Federal da Borracha. Precisa governo federal e governo do estado criarem certificadoras para validar esse processo. Nós levamos essa pauta ao secretário de Economia Verde do Ministério da Indústria e Comércio, o ex-senador Rodrigo Hollenberg, e levamos ao governador do estado de São Paulo agora recentemente, que se comprometeu conosco, depois de uma brilhante exposição da doutora Marli, a sustentar essa certificadora, a promover essa certificadora a nível de estado e também dar suporte para que o Instituto de Economia Agrícola continue precificando o custo de importação da borracha. No mais, eu queria agradecer a você, a doutora Marli, ao Natalino e a todos que estão nos ouvindo e ao Zé Fernando, que respondeu ao meu reclamo, a minha provocação aqui do outro lado do país, pela participação e que a gente possa levar esse elo a ser estendido para fora da porteira e equalizado o ganho de todo mundo. Muito obrigado. Natalino, considerações finais, por favor. É isso aí. A gente só tem a agradecer por essa oportunidade aí, viu, Cris? Muito obrigado, doutora Marli, doutora Awad, a todos que estão acompanhando essa live aqui também. Dizer que o Movimento Nacional está, sim, empenhado em tentar solucionar esse problema aí. É um problema que tem que ser resolvido, não tem outra forma. Temos apoio, sim, estamos juntamente aí com várias instituições, Apotex, IEA, e estamos trabalhando, buscando apoio, buscando uma resolução mais urgente da Conab também, que é necessário que se resolva isso até que chegue essa taxa de importação para equilibrar esse cenário nosso aí, que é uma coisa que pode acontecer a um pouco longo prazo, né? Então, para que isso esteja salvo, o cenário, o setor
que seja impedido, que pare hoje de sair do campo o sangrador, que pare hoje o produtor arranque a planta dele. É necessário que a Conab também trabalhe afinco, distribua bem essa renda que o governo federal está oferecendo ao sangrador como uma compensação, né? Não é um dinheiro emprestado, é uma compensação por ter deixado acontecer isso aí que está acontecendo, né? Se tivesse tomado uma precaução antes, não deixasse esse imposto tão baixo assim, não teria chegado nessa crise tão grave que está aí e que está difícil de ser solucionada. É um pedido nosso para o governo federal, 22% é necessário. Muita gente pedindo, muita gente vai sofrer, como a doutora Maria falou, com mais de 100 mil postos de trabalho aí. Isso é uma responsabilidade tremenda para o governo quando ele não olha para esse lado aí. Então é isso, quero só deixar o meu agradecimento aqui e todos tenham uma boa noite, pessoal. Mega boa noite a todos. Unidos, vamos absolutamente em frente no elo da cadeia produtiva. Lembrando, de novo, a seringueira é uma árvore nativa brasileira. Nós temos a tecnologia que gera emprego, renda no campo, no Brasil continental, e nós estamos pedindo socorro. Não queremos que as pessoas tirem as árvores, que não deixem de sangrar na próxima safra, que não haja desemprego. Precisamos de socorro. A tarifa, por favor, a 22% e as outras pautas demais, porque senão vai ser muito triste. E se você é verdadeiramente um patriota do Brasil, você vai defender aquilo que o Brasil produz, dentro do elo da cadeia produtiva do agronegócio, também industrial, e lembrando que nós já temos toda essa tecnologia aqui no Brasil, desde a produção da seringueira, desde as indústrias, desde as montadoras, desde as pneumáticas, e lembrando que todo modal brasileiro é baseado nas rodovias. Então, pessoal, nós estamos aqui pedindo um socorro para continuar cada vez mais num grande desenvolvimento, estarmos contribuindo também para o PIB do Brasil, cada vez mais nesse elo da cadeia produtiva, subir e não descer. Mega gratidão a todos, com a bênção de Deus, vamos todos em frente. Mega gratidão. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite.